Vamos lá, gente. Hoje, então, eu quero poder sair um pouco dos estudos que temos feito e quero poder explicar biblicamente, dar uma perspectiva sobre os conflitos na Terra Prometida, sobre os conflitos que têm ocorrido. Nós temos sido bombardeados com notícias, vídeos, fotos das barbaridades cometidas e, lamentavelmente, todas essas coisas, elas contêm um fundo teológico, tem uma explicação bíblica, não para as barbaridades, mas o porquê que existe tanta guerra, tanta barbaridade, tanto conflito em Israel, na Palestina, ali naquela região do Oriente Médio. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias para o Salmo de número 122. Vamos lá. Se caso você não tem problema, eu posso ler aqui. Salmo 122, versículos de 6 a 9. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Quero convidar a todos que abaixem suas cabeças, fechem os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos pedir a tua bênção, a tua direção sobre esta noite. Obrigado por aqueles que estão conosco, na verdade, mesmo num dia chuvoso. Oramos pela saúde daqueles que não podem estar conosco, por aqueles que estão trabalhando, ou por algum motivo tu sabes que não estão aqui. Oramos por cada um destes, mas pedimos que, através da tua palavra, o Senhor abra o nosso entendimento. Faz, ó Deus, com que nós não só entendamos na perspectiva bíblica os motivos que levam a essas guerras, esses conflitos há tantos anos, mas também, como cristãos, como devemos orar sempre pela paz em Jerusalém. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, essa é uma situação que é importante que nós entendamos na perspectiva bíblica, porque é uma região que já é tratada na Bíblia há milhares de anos. Não é simplesmente por algumas situações atuais, mas é algo que já tem milhares de anos, esses conflitos. Então, quero poder, de alguma forma, abranger os pontos mais importantes. Claro que nós não vamos conseguir abranger todas as coisas, mas pelo menos dar uma perspectiva a todos vocês que estão aqui conosco, aqueles que nos assistirem futuramente, de como nós, como cristãos, devemos agir em relação a essas coisas e como que nós devemos entender o contexto bíblico sobre também esses conflitos. O texto que nós lemos, ele é muito claro, onde o salmista deixa claro sobre a importância de nós orarmos pela paz em Jerusalém. Jerusalém, a cidade amada por Deus, bem como pelos judeus, mas existem situações que levam aos árabes, aos palestinos, poderem brigar por aquele território. Se você não sabe, Jerusalém tem uma parte dividida entre os judeus e os palestinos. Mas, de toda maneira, como eu disse para vocês, eu quero poder, com algumas passagens bíblicas, direcioná-los acerca do porquê que essas coisas estão ocorrendo. Abre sua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, nós leremos, mas eu já lhes adianto que seria bacana se vocês pudessem ler todo esse capítulo de Gênesis 12, até pelo menos 34, porque vai dar uma perspectiva grande sobre esses acontecimentos. Claro que nós não vamos ler todos esses capítulos, mas leremos alguns versículos relacionados a esses dois textos, ou a esses textos. Então, Gênesis capítulo 12, nós vamos ver o início, a promessa de Deus a Abraão, que é o ponto central para nós entendermos sobre esse conflito. Gênesis capítulo 12, versículo 1.
Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, há a promessa de Deus, ou houve a promessa de Deus a Abraão, aqui antes de ser Abraão, é Abrão, de que ele seria abençoado com uma grande nação, com terra, e também aonde todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. E o contexto disso, nós já estudamos lá em Gálatas, vem a ser na presença de Cristo. Mas na questão da terra, a promessa de Deus é que a geração de Abraão teria, então, aquela terra, aquela parte que posteriormente nós vamos ver da onde até onde é essa terra. Mas a promessa de Deus é específica que Abrão e a sua descendência seriam, então, signatários daquele pedaço de terra. E aí, quando nós chegamos, então, e entendemos que Abrão é o pai espiritual tanto de judeus como de árabes, a gente já começa a entender aonde que o negócio deu errado. Vai comigo para Gênesis capítulo 16, versículos 3 e 4. Gênesis 16, 3 e 4. Alguém leia para nós, por favor. Gênesis 16, 3 e 4. Então vamos novamente ao contexto. Na época de Gênesis 12, Abrão era casado com Sarai, posteriormente chamada de Sara. Mesmo eles sendo velhos, já tinham uma idade avançada, a promessa de Deus é que deles sairia um filho, que seria o herdeiro de todas as coisas, e daquele herdeiro viria uma grande nação. Só que, principalmente pela esposa de Abrão, ela não teve paciência para esperar. Porque do tempo onde Deus prometeu até o dia que veio realmente o herdeiro, demoraram-se alguns anos. Então, Sara, ou Sarai, nesse ímpeto de querer que tivesse um filho, o que ela fez? Ela pegou a sua serva e deu para que o seu esposo pudesse possuí-la. Então, da serva de Sarai, no caso Agar, veio o primeiro filho de Abrão, que no caso foi Ismael. Posteriormente, a promessa de Deus aconteceu através de Sarai. Ela ficou ficou grávida. Posteriormente, chamada de Sara, ela deu à luz um filho chamado Isaque. Então, o grande problema começa na pessoa de Abrão e Sara, por quê? Porque principalmente eles não tiveram paciência para aguardar a promessa de Deus. Houve a desobediência daquilo que Deus havia prometido. Então as coisas começaram a dar errado a partir daquele momento, quando Isaque e Ismael, eles eram signatários de uma mesma promessa. Então eles seriam então, ou pelo menos eles teriam a promessa de Deus sobre eles. A história, como eu disse, a história de Ismael começa com a tentativa de Sara de dar a Abraão um herdeiro por meio de Agar, já que naquele momento Sara era estéril. Ela não tinha tido filhos até aquela época. Porém, no decorrer dos capítulos, nós vemos que existiram conflitos já naquela época. Isaque foi o filho milagroso de Abraão e Sara, nascido quando ambos já eram idosos. E a concepção e nascimento são sinais do cumprimento das promessas de Deus. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. E aí, meus irmãos, qual que é o maior problema? Vamos para Gênesis capítulo 15, versículo 18.
Então, a primeira parte do problema é entender isso. Deus havia dado a promessa, Abraão e Sara deveriam aguardar pelo filho prometido, mas eles tiveram pressa. Sara deu a sua serva e, através dela, veio Ismael. Ismael não era o filho prometido, mas como as promessas de Deus não falham, ele também seria herdeiro daquilo que Deus havia prometido. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dê esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, meus irmãos, toda aquela região de Israel, aonde hoje é Israel, é a terra da promessa que Deus havia prometido a Abraão. Isso há 4.000 anos atrás. Não é uma coisa nova. Nós estamos falando de milênios, de milhares de anos atrás. Deus havia prometido. Então Deus prometeu a Abraão que os seus descendentes herdariam a terra de Canaã. Isso incluiu a região disputada atualmente por judeus e árabes. Então já começamos a entender que tudo aquilo que ocorre hoje, que está ocorrendo agora, é fruto de uma decisão que ocorreu há milhares de anos atrás. E até nós podemos fazer uma observação do preço da desobediência. Eu não sei, meus irmãos, se de alguma forma, se nós desobedecermos a Deus, se as nossas decisões, elas arcarão em uma situação que talvez daqui a centenas de anos prejudicarão nações, nós não sabemos. Mas no caso de Abraão, ele havia sido impelido por Deus a confiar no Senhor que ele teria o seu filho. Mas a gente também não pode crucificá-lo. A gente não pode, de nenhuma maneira, jogar as pedras sobre Abraão, porque quantas vezes também nós não desconfiamos das promessas de Deus? Quantas vezes nós não somos imediatistas naquilo que Deus nos tem prometido e muitas vezes nós queremos para o agora. E aí, meus irmãos, nós trocamos os pés pelas mãos. Então, a promessa aqui que nós lemos de 15 e 18 de Gênesis é central para a reivindicação do território na Terra Santa. Então, tanto os judeus reivindicam a Terra Santa como sua, como os árabes reivindicam a Terra Santa como sua. Quem está certo? Ambos estão. Aí é que está a grande questão. A questão do território como ponto central do conflito. A promessa da Terra Santa estabelecida por Deus é um dos principais pontos de contenda do conflito Israel-árabe. O controle da Terra Santa é uma questão complexa, envolvendo questões políticas, históricas e religiosas. As questões políticas, todas essas questões remontam a séculos de dominação. Só lá em meados de 1947 foi criado o Estado de Israel pela ONU e posteriormente reconhecido pelos demais países como Estado soberano de Israel. Mas antes não havia um Estado soberano de Israel. Então, quando foi criado esse Estado, os países árabes logo tiveram as suas reações. Houve muita guerra em relação às fronteiras de Israel e os territórios palestinos, em relação às ocupações das terras palestinas, como Cisjordânia e faixa de Gaza, e o status de Jerusalém como cidade sagrada. Já já vocês vão entender como o negócio é mais complicado ainda. Então essa é a questão política. Porque depois da Primeira Guerra Mundial, ali em 1948, o Estado de Israel foi reconhecido como soberano. Na questão histórica, meus irmãos, toda aquela região, no passar dos séculos, ela foi dominada por impérios. Várias nações tiveram controle daquela região. Muitos grupos étnicos, religiosos, reivindicam
questões históricas naquele local. Como, por exemplo, nós vemos que dali, da Terra Santa, 3 das principais religiões do mundo nasceram: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então aquela região, ela é importante para as 3 das maiores religiões do mundo. Também, na época que os romanos tomavam conta daquele local, houve uma dispersão de judeus. Então muitos judeus não ficaram ali e alguns povos então tomaram conta daquele local. Posteriormente, houve a conquista muçulmana, que resultou na construção de locais sagrados islâmicos na região. Já já nós vamos falar sobre Jerusalém. Também a presença e a influência das cruzadas. Eu não posso adentrar muito nesses temas, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E, posteriormente, o período otomano e a colonização europeia. Todas essas são questões históricas. E sobre a questão religiosa, assim como eu disse para vocês, a Terra Santa abriga algumas questões, é o centro religioso para essas 3 religiões. Ela abriga locais sagrados, como o Muro das Lamentações para o judaísmo, como a Mesquita de Al-Aqsa para os muçulmanos, e para os cristãos, a Igreja do Santo Sepulcro. Então são 3 os lugares que estão próximos, que são reivindicados por cada uma dessas religiões. Qual que é a grande questão, meus irmãos? Nós, cristãos, entendemos que Jerusalém, ela é importante por quê? Porque ali Deus sempre trabalhou, Deus sempre agiu. E futuramente, quando Cristo voltar, ali vai ser o local onde os seus pés tocarão a terra. A Bíblia diz que os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, lá em Apocalipse 19. Só que para o judaísmo é importante por quê? Porque eles creem que naquele local onde hoje está aquela mesquita de Al-Aqsa, é o local sagrado do templo, do antigo templo de Salomão. Então eles reivindicam aquele local para que seja construído um templo futuro. Só que para os muçulmanos aquele local é importante por quê? Porque ali, na mesquita de Al-Aqsa, segundo o islamismo, Maomé foi levado para os céus, naquele local. Então cada um vê aquela mesquita ou aquele local como algo importantíssimo. Dificilmente haverá guerra em Jerusalém, justamente por causa que para os árabes e os judeus, os locais históricos e religiosos são muito importantes. Vá agora, por favor, para Gênesis capítulo 35, versículos 22 a 26. Alguém leia para nós, por favor. Então, como eu disse para vocês, existem questões políticas, históricas e religiosas. Gênesis 35, 22 a 26. Então nós vemos que as 12 tribos de Israel, filhos de Jacó, posteriormente eles herdaram aquela terra. E quando fora dividido entre os filhos de Israel, todos os judeus então tomaram conta daquela região. Só que na Bíblia existe um povo que deu muito trabalho para os judeus durante muito tempo, que são os edomitas. Quem são os edomitas? Eles são geração ou são parte da genealogia de Esaú, irmão de Jacó.
Então, esse povo, eles foram um grande problema para os judeus, porque, por exemplo, você não precisa ler lá, mas em Números 20, 14 a 21, nós vemos que durante o êxodo, durante o trajeto que os judeus fizeram do Egito até a Terra Prometida, mesmo depois que eles ficaram no deserto, eles procuraram passar por território edomita e eles não deixaram, os edomitas não deixaram. Posteriormente, em Obadias capítulo 1, versículo 10 a 14, os edomitas são condenados por se alegrarem com todo o infortúnio de Jerusalém. Então, meus irmãos, a terra de Canaã, ela é reivindicada por esses grupos. E a terra de Canaã, ela abrange o quê? Israel, Palestina, Jordânia e o sul da Síria. Toda essa região faz parte da terra prometida pelo Senhor. É por isso que esses conflitos, eles se dão de tempos em tempos. Ninguém está satisfeito com o local que tem. Cada um quer, de alguma forma, aumentar os seus domínios e outros, no caso de Israel, querem proteger os seus domínios, porque são, segundo a promessa de Deus, herdeiros daquela terra. Aí nós vemos o seguinte, meus irmãos, qual é o papel de Jerusalém? Vamos lá para 2 Samuel capítulo 5, versículos de 6 a 10. Eu já adiantei algumas coisas importantes para todos, mas 2 Samuel capítulo 5, versículos 6 a 10 eu lerei. Segunda Samuel capítulo 5, versículos 6 a 10. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão, como quem diz: Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e coxos a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou cidade de Davi. Foi edificando ao redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder e cada vez mais, porque o Senhor Deus era com ele. Por que para os judeus é importante Jerusalém? Porque foi conquistada pelo rei Davi. Posteriormente conhecida como a cidade de Davi. Posteriormente o templo foi construído naquele local. Então a cidade de Jerusalém tornou-se uma cidade sagrada para os judeus. Então, meus irmãos, o papel de Jerusalém nesse conflito ele é central. Porque assim como eu lhes disse, Jerusalém abriga em suas raízes o início das 3 maiores religiões da atualidade. Cada um reivindica uma parte de Jerusalém por conta de questões, como disse, históricas, políticas e principalmente questões religiosas. E o que nós podemos aprender sobre isso? Vamos voltar lá para o Salmo 122, versículos de 6 a 8. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos orar pela paz em Jerusalém. Salmo 122, versículos de 6 a 8, novamente. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e a prosperidade nos teus palácios, por amor dos teus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu. Haverá paz em Jerusalém um dia? Haverá. No dia em que o reino eterno do nosso Senhor for estabelecido nesse mundo. Enquanto Cristo não vier, haverão conflitos, haverá guerra, pessoas inocentes, elas morrerão. Nós não podemos tomar partido, senão o partido daquilo que a palavra de Deus nos diz, que nós devemos orar pela paz
de Jerusalém. Nós sabemos. Os judeus são o povo de Deus. Mas existem pessoas dos dois lados que conhecem Cristo. Pessoas que amam o Senhor. O que nós devemos fazer é ser contra toda essa barbaridade. Toda essa carnificina que foi e ainda tem sido feita. Guerra nunca é proveitoso, nunca é proveitosa. Mas nós sabemos que historicamente existiram e existirão guerra naquele local exatamente pela importância que tem para o mundo inteiro. Qualquer coisa que ocorre em Jerusalém ou em Israel é notícia no mundo inteiro. Qualquer coisa que ocorre naquela região é notícia no mundo inteiro. Então, essa, meus irmãos, é uma breve perspectiva do contexto bíblico, do porquê que ainda hoje ocorrem problemas naquela região. Vamos nos debruçar em oração, meus irmãos. Vamos nos debruçar para que o nosso Senhor volte, acabe com toda essa barbaridade, que nós possamos ver dias melhores da cidade tão amada por Deus, da cidade amada também por nós, entendemos? Aonde no futuro, Jerusalém é tão importante que no futuro existirá a nova Jerusalém. Então nós não podemos nos abster de orarmos por este local tão importante para a nossa fé. Vamos baixar as cabeças e vamos orar? Mais uma vez, Senhor, nós queremos pedir a sua bênção, sua direção, porque sabemos que as notícias não têm sido fáceis de serem digeridas, mas nós entendemos, ó Deus, pela tua palavra, que lamentavelmente esses conflitos eles são comuns. Eles já vêm de séculos, de milênios. Oramos que o Senhor proteja aqueles que são inocentes. Faça, Senhor Deus, com que aqueles que têm sido usados pelo diabo para exterminar pessoas, para fazer maldades, sabemos que esses um dia pagarão pelas suas barbaridades, pelas suas maldades. Protege, Senhor Deus, o povo santo. Protege a cidade santa do Senhor. Oramos pela volta de Cristo, que vai estabelecer a paz nesse mundo. Sabemos que todas as coisas que ocorrem têm um propósito que só o Senhor sabe. Mas que também nós possamos nos colocar em nosso lugar e orar pela paz em Jerusalém. Damos graças ao Senhor, pedindo em nome de Jesus. Amém.